vigas intermediárias. Hoje nos prédios de alto padrão a gente tem aí que vencer pé direito duplo, hall de entrada, e muitas vezes os projetos não mostram essas vigas. Uma peça de um equipamento como o elevador, vamos falar das guias, é pesada. E algumas empresas nos colocam as nossas guias a 35, 40 metros do posto. O que a gente perde de eficiência do sistema só para carregar a guia, porque está longe. Também temos no checklist a forma de recebimento do material. Eles têm que ver se tem um espaço reservado, que já tem que ser pré-definido junto com o supervisor do elevador. Ninguém faz nada sozinho. Desde as pequenas coisas até as grandes conquistas da humanidade. É tudo um trabalho em equipe. No dia a dia, nós estamos em campo com mais de 3.000 técnicos trabalhando pela sua mobilidade em todo o país. Você quer flexibilidade? Nós desenvolvemos uma linha de elevadores modulares que dá a você liberdade para escolher os equipamentos ideais para cada projeto. Você busca inovação? Nós entregamos elevadores com internet das coisas, gestão de tráfego, sistema robótico de instalação e investimos constantemente em pesquisa e desenvolvimento. E investimos, acima de tudo, em pessoas. Porque são elas que fazem da Atlas China referência em mobilidade urbana no país. Uma conquista singular, feita no plural. E quando fazemos juntos, elevamos o mundo. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Hoje num ambiente um pouco diferente, mas é muito gratificante, porque nós estamos direto aqui da Mauá, da Faculdade de Engenharia, convidado pelo coordenador do curso de Gestão de Instalações Prediais, um curso de pós-graduação, porque hoje terão apresentações do segundo seminário. Então a gente vai falar com os grupos dos alunos, com os professores de bancada e acompanhar as apresentações. Bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Hoje, com o grupo que vai apresentar agora no segundo seminário, um trabalho sobre elevadores, boas práticas de montagem e gestão. Então, se o grupo pudesse apresentar os membros, quem são, a formação, onde trabalham, e depois falar um pouco sobre o trabalho de vocês, o que vocês conseguiram encontrar nessa pesquisa. Legal. Boa noite, meu nome é Pedro, eu trabalho na Crias Engenharia, é a minha empresa, um escritório de projetos e gerenciamento de obra e eu sou engenheiro civil. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Luciano Tambellini, eu trabalho na Tambellini Serviços de Engenharia, é uma empresa de consultoria de instalações elétricas e hidráulicas. Boa tarde, eu sou Felipe Rodrigues, tá? Eu trabalho na área de suprimentos da Cury Construtora. Boa tarde, pessoal. Sou Alex, sou engenheiro civil. Atualmente trabalho na Bicasa, na parte de obras. Olá, boa tarde. Me chamo Gleice, sou engenheira civil e atualmente trabalho na consultora Zetec como engenheira de obra também. Boa tarde, meu nome é Tatiane Santiago. Sou engenheira civil de formação, trabalho como engenheira civil de instalações na empresa HE Camargo Instalações e Engenharia. Legal, obrigado pela apresentação. Nesse trabalho de vocês encontraram mais problemas? Vocês vão apresentar soluções? É claro que vocês irão fazer isso na apresentação do seminário. Mas o que vocês conseguem adiantar para a gente aí do que a gente vai ver de novo dessa parte de elevadores? O que acontece? A gente, a partir de uma demanda das próprias obras, né, dificuldades que a gente encontrava no dia a dia no processo de instalação, durante o processo de montagem, a gente viu a necessidade de se criar, que é o que a gente vem apresentar hoje aqui, um checklist para facilitar o processo de liberação, montagem durante a execução, né, na obra. Porque as empresas tem várias empresas no mercado hoje que atuam fazendo esse tipo de montagem. Cada uma tem um tipo de exigência para liberar o poço, para iniciar a montagem. E com isso, diversos problemas que a gente pôde encontrar durante essa liberação. A partir disso, dessa necessidade, a gente pensou em desenvolver esse checklist para poder facilitar esse processo. A gente fez uma pesquisa de campo com um questionário e
e confirmou aquela demanda que a gente levantou dentro da sala de aula, que eram os principais problemas em projetos, problemas na liberação da equipe, problemas de compatibilização, e a partir disso a gente está desenvolvendo esse checklist, que não termina por aqui, porque eu acho que ele vai poder ser ampliado de acordo com as necessidades. Cada obra tem uma especificação, tem a sua necessidade, mas a ideia é que a gente consiga desenvolver um checklist que consiga ser abrangente para poder atender essas necessidades e diminuir o impacto na obra, porque o equipamento já está liberado para fabricar, mas a obra que sofre para poder fazer a liberação e essa instalação. Tá legal. A ideia é fazer uma introdução. Boa sorte para vocês na apresentação. E aí a gente vai acompanhar e espero que vocês saiam muito bem. Já saíram já. Obrigado. Voltamos aqui ao Papo de Engenharia, diretamente da Faculdade Mauá, cobrindo esse segundo seminário do curso de pós-graduação de gestão de sistema de instalações prediais. Nós estamos entrevistando os grupos de alunos que vão falar sobre os temas, e um dos temas é elevadores. E estamos entrevistando também as bancadas jogadoras. Então, estou com 2 deles aqui, gostaria que eles se apresentassem e falassem o que estão esperando aí desse seminário. Bem-vindo. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês nessa sessão aqui do seminário. Eu sou o Flávio Silva, presidente da Atlas Schindler, fabricante de elevadores no Brasil. Bom, boa noite também, obrigado pelo convite. Eu sou Pedro Bocchini Júnior, gerente-geral de instalações da cidade de São Paulo. Legal. Tem um grupo que vai falar exatamente sobre elevadores. O que vocês esperam? Olha, primeiramente eu tenho que dizer que nunca desperdice uma crise. Realmente a gente passou por um momento bastante agudo de todos os lados. Aí eu posso depois explanar com mais profundidade como as questões das rupturas das cadeias de fornecimento globais impactaram o setor da construção civil no Brasil. Mas isso também gerou uma oportunidade para que a gente entendesse melhor como a cooperação entre as diversas disciplinas, e aí falando basicamente de engenharia civil e mecânica, construtor e fabricante de equipamentos, pudessem buscar sinergias conjuntas para melhorar o processo como um todo. A gente aprendeu muito durante a pandemia, durante toda essa crise, melhor dizendo. Claro, inovamos, temos coisas para, junto com o Pedro aqui, para poder compartilhar com os alunos, mas a minha expectativa é justamente essa. Como é que alguém que talvez seja uma página em branco, que não viveu todas as dores que nós vivemos, possa trazer um modelo mental diferente, distinto, ideias novas que a gente possa explorar. Então, a minha expectativa é muito da inovação, dessa nova abordagem num problema que já foi bastante ruim, mas hoje está bastante controlado, felizmente. E aí, por isso que o Pedro aqui, como grande responsável pela montagem dos equipamentos da cidade de São Paulo, também é um grande ouvinte e ávido aí para conhecer o que os alunos têm a dizer, mas vou passar a palavra para você, Pedro. Realmente, a expectativa nossa é muito grande. Acho que, como o Flávio disse, a questão de inovação. E acho que nós tivemos uma motivação maior com toda essa crise. E nos forçou a pensar de forma diferente, não só na parte de execução, mas também na parte de desenvolvimento de pessoas, de treinamento, novos métodos, acho que, e novas formas de se montar os equipamentos. Mas nada disso se sobrepõe também à segurança. Nós nunca deixamos de pensar em nenhum desses pontos, mas sempre a segurança como o nosso norte maior. Tá? Então, buscando eficiência no desenvolvimento e novos métodos. Legal. É o que a gente espera também acompanhar nesse seminário. Bom seminário para vocês. Talvez a gente interage mais um pouco no final. Vamos lá, obrigado. Ok, muito obrigado. Vou falar da Atlas Schindler, né? Que é, assim, talvez o melhor e maior instalador que nós temos aqui no Brasil e do mundo também, né? Sou fã da Atlas, né? Nós do Secov, nós do Sinduscom, né? Patrocina a gente, inclusive, nas 2 casas. É um parceiraço, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, né? Na saúde, na doença e tal, tem aquela história, né? Então, prazer ter o presidente da Atlas aqui, tá certo? Como você também, Pedro, está aqui nos prestigiando. E o professor Douglas, né? Cadê o Douglas? O professor Douglas aqui, ó. 3 caras da Atlas, né? Eu consegui mobilizar 3 figuras assim, mais importantes da Atlas Schindler para estar aqui com a gente, prestigiando aqui o trabalho de vocês. Flávio, por favor, a palavra é sua. Da minha parte, eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu, particularmente, acredito muito na
parceria, vou roubar uma palavrinha do seu discurso, da academia com o mundo empresarial, com o mundo dos negócios, e tenho certeza que essa cooperação mútua só engrandece a nossa sociedade e o nosso país. Então, eu sou brasileiro nato e falo muito disso. A engenharia brasileira é classe mundial. Para pouca gente sabe, mas a Schindler, que é um player global, que movimenta mais de 2 bilhões de pessoas todos os dias, ela tem 5 centros de pesquisas do mundo. Um deles aqui no Brasil. Fica aqui em Interlagos, na cidade de São Paulo. E a gente desenvolve engenharia e soluções técnicas para o mundo inteiro a partir das nossas competências técnicas. Então é super importante estar aqui, eu agradeço muito a oportunidade e estou realmente curioso com o que vai ser apresentado hoje aqui a respeito de elevadores. Flávio, fala um pouquinho aqui o que a Atlas está fazendo nessa questão do IoT como manutenção preditiva. Essa aqui é uma pergunta que me dá espaço para falar pelo menos 1 hora aqui, viu? Mas em termos de tecnologia, de IoT, Internet das Coisas, né? Para quem não está familiarizado, muita gente chama de indústria 4.0, mas a Atlas aqui no Brasil está par e passo com o que há de mais moderno no mundo. Todos os elevadores que são fabricados aqui em Londrina, na nossa fábrica, e fornecidos para o Brasil e para a América Latina, eles saem da nossa linha de produção com um computador de bordo, e esse computador de bordo é um computador super potente que monitora 24 horas por dia, 7 dias por semana o equipamento. Nós temos uma central que a gente chama de Technical Operations Center, aqui no Cambuci, aqui no centro de São Paulo. Dali a gente monitora dezenas de milhares de equipamentos no Brasil inteiro, e o que nos permite não só verificar a performance do equipamento, que é a questão da jornada do cliente, que é a disponibilidade do equipamento para o cliente, como também intervenções remotas, à distância. Então, graças a essa tecnologia, a gente que enfrentou um problema de blackout aqui na cidade de São Paulo, mais de 40% dos elevadores voltaram a funcionar quando foi estabelecida energia, sem que ninguém tivesse que ir presente no site. O próprio sistema reconheceu que o problema que aconteceu com o equipamento foi um apagão, uma falta de energia. Quando restabeleceu, ele foi até a sua última posição, né, que é o subsolo, né, ou térreo, depende de cada edificação. Achou o seu ponto mais baixo e reiniciou os parâmetros de engenharia fábrica e voltou a funcionar. É um ciclo que demora entre 12 e 15 minutos. A gente me permite até fazer um comentário, é algo tão importante e o sistema se restabelece tão facilmente que a gente agora teve que mandar cartas para os síndicos para falar, olha, o seu equipamento sofreu uma intervenção remota. Porque ele nem sabe que o equipamento teve um problema de energia, ele já voltou a funcionar, e isso é importante. É o que nos aproxima muito mais do modelo de negócio da Netflix do que da oficina mecânica. Quando você assina a Netflix, todo mundo quer ver o filme, né? Não quer ligar para o operador. É isso que a gente quer fazer. Mas vou dar a oportunidade para o grupo apresentar, estou bastante curioso, viu? Muito bom, pessoal. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Alex, sou engenheiro civil, atualmente trabalho na Bicasa. Boa noite, eu sou a Gleice, também sou engenheira civil, atualmente trabalho na construtora Zetec, atuando em canteiros de obras. Pessoal, o nosso tema são boas práticas no processo de montagem de elevadores de passageiros, né? De onde que surgiu essa necessidade? A necessidade foi levantada durante as aulas, onde a gente identificou a dificuldade em executar essa montagem, né, nesse processo. O professor que esteve com a gente lá durante as aulas levantou vários insights sobre isso, e a gente a nossa ideia foi montar um checklist, principalmente para a obra, que é o cliente final lá, e aonde a gente tem alguns problemas, né? Porque no projeto, na contratação, isso parece estar bem consolidado. Só que na hora que chega no canteiro para fazer a montagem, a gente tem várias travas. Algumas de obra, algumas de projeto, e a gente vai explorar isso aqui.
A gente levantou os principais problemas aí que a gente tem, né? E todos aqui que já trabalharam em obra podem, se não identificarem mais de um aqui, vão identificar quase todos, né? Durante a execução e a montagem lá. Então, a gente aqui tem, primeiro, aqui compatibilização de projetos, onde a gente tem compatibilização da estrutura com os elevadores, do tamanho das bonecas que a gente vai ter, né, para fazer essa montagem. No recebimento do material, a área, o espaço que você precisa, o que você precisa para poder fazer esse recebimento, se você vai ter condição de receber esses equipamentos todos de uma vez. O poço e a caixa de corrida, porque é sempre, às vezes, uma novela para fazer a liberação, né? É o fiscal falando que não dá para liberar, mas o outro fiscal falou que podia, a obra tentando fazer o início da montagem e isso se postergando e atrasando ali o início da montagem. A liberação e a entrega do poço. Posicionamento de ganchos. Quem aqui que trabalha em obra nunca teve um problema com posicionamento de gancho, interpretação do projeto, a execução e a identificação, todas as exigências que são feitas, né? Proteção das portas nos pavimentos. Hoje a gente já tem sistemas de portas metálicas que facilitam esse processo, mas algumas empresas ainda trabalham com portas com fechamentos de madeira, fechamentos em tela. Algumas empresas pedem fechamento pela metade do poço, outras têm que ser o poço inteiro. E, né, as principais do mercado hoje não trabalham com um padrão. Cada uma tem um manual próprio. A gente utilizou os 3 das maiores empresas hoje que atendem no país aqui e identificou que tem essa divergência. E isso, dependendo do fechamento da empresa, ora o engenheiro trabalhou com uma empresa, ora trabalhou com outra, fez o padrão anterior e aí não vai atender. Soleiras, porque alguns elevadores precisam de soleiras, outros não têm a soleira, isso também tem uma dificuldade, tem questão de cotas. São problemas rotineiros aí durante a instalação e que atrapalham a liberação do poço. E impacta em outras frentes, porque se o elevador de obra não está liberado, né, no momento correto, você continua com o seu cremalheiro atendendo a obra, o que atrasa a sua fachada. Hoje, o time das obras não permite que você consiga levar muito tempo sem um elevador definitivo funcionando, porque ele tem que ser utilizado para finalizar o restante da obra. E os prazos de montagem hoje mais apertados. Geralmente, terminou a estrutura, a gente tem 6 a 8 meses para acabar a obra, entregar, e isso tem que acontecer da maneira mais rápida para poder liberar e a gente conseguir seguir. Então, a gente tem aqui outros exemplos aqui. Ventilação dos poços, que a gente sempre tem algum probleminha. Posicionamento da ventilação, localização, se tem que ter ventilação ou se não tem ventilação. Vigas intermediárias. Hoje, nos prédios de alto padrão, a gente tem aí que vencer 2, 3, né, 3 andares de pé direito duplo, hall de entrada, e muitas vezes os projetos não mostram essas vigas, o que acarreta depois a criação de uma viga, quando a estrutura já está pronta para fazer essa liberação de poço. Ponto de interfone, que a gente sabe que tem que ter o interfone dentro do elevador, vai ter que ter o ponto, mas nunca está bem definido nem no projeto de instalação, nem no projeto dos elevadores também. Iluminação do poço, para fazer durante a montagem, o pessoal pede a iluminação, mas não tem especificação de quantidade, de iluminação, distanciamento. Área de armazenamento, que a gente citou um pouquinho aqui, que às vezes tem um debate do tamanho da área, muitas vezes a obra tem um problema de logística interno, e tem que ser definido, não consegue fazer entregas parciais por conta de fretes e outras demandas, mas alimentação provisória para a montagem do elevador, tem que ter um ponto lá, mas quantas vezes foi iniciar essa montagem e esse ponto não estava lá, né? O que o fiscal embarrera e trava o início da montagem, e a obra enlouquece, o engenheiro que está lá tem vários problemas com isso. Seção do cabo de alimentação. O projeto de instalação pede uma seção, mas o projeto do elevador está com outra. Qual seguir, né? O que a gente vai fazer nesse momento? E ponto de aterramento também, que é outra questão que todo mundo que já está em obra sabe que tem que ter, mas os projetos às vezes não trazem. E aí, com isso, na hora que você vai fazer a montagem, você está sem o ponto, e isso acarreta bastante problema para a gente lá na frente. Durante o estudo de caso, a gente fez uma pesquisa, né, para identificar quais eram os principais problemas. E a gente teve aproximadamente 50 pessoas da área de engenharia, principalmente de obras, respondendo essas perguntas. E aí, em primeiro, no problema de instalação, a gente ficou com projetos em
preparo e liberação do poço para montagem em primeiro lugar, disparado. Depois montagem, projetos em terceiro e recebimento do equipamento em quarto lugar. Dentre os principais problemas nos projetos, o disparado aqui a gente vê que é a compatibilização com a estrutura. O que a gente consegue identificar é a dificuldade do projeto mecânico que a empresa de elevadores entrega para o projeto arquitetônico, projeto estrutural, estar compatibilizado. Então, principalmente, tamanho de caixa de elevador, posicionamento das vigas intermediárias, isso a gente está sempre tendo bastante problema, fora na parte de instalações, que são os pontos elétricos, né, os outros pontos que a gente abordou aqui, mas projeto nesse ranking está em primeiro lugar. Dentro dos problemas para a liberação do poço da montagem, a infraestrutura e interligação do interfone foi um ponto que surpreendeu a gente. A gente achou que teria outros problemas aí na liberação do poço, mas o ponto de interfone foi um ponto muito grande, né? Que o pessoal geralmente não tem, e aí não foi passada essa infra anteriormente, já dentro da própria estrutura, ou tem que fazer uma infra externa dentro do poço, definir como é que vai ser executado isso depois. Então, foi um ponto que a gente não esperava, mas que na pesquisa apareceu como principal problema, como uma dor da obra durante a execução e da montagem dos elevadores. O principal problema na montagem que o pessoal de obra identificou foi o prazo de montagem. O que a gente conseguiu identificar, até com a própria experiência do pessoal de obra, é que não tem um prazo definido, né? Muitas vezes esse prazo é estimado na hora que vai se iniciar a montagem, é acordado em reunião, mas não tem como se ter uma precisão. Hoje, apesar de se ter média já de quantos pavimentos por dia, mais ou menos o prazo de liberação, quantidade de paradas, você ainda não consegue cravar uma data. E isso traz uma incerteza muito grande para a obra, pela dificuldade da mão de obra de montagem, que está difícil no mercado, e pelo prazo que a gente tem para poder fazer a liberação e a entrega. E o principal problema aí dentro do recebimento da liberação é a segunda etapa depois da montagem, que é a regulagem das paradas, que é o ajuste fino. Que geralmente o elevador está instalado, foi liberado, mas como tem que fazer essa última liberação, esse outro profissional que faz essa regulagem, essa padronização, essa parametrização dos andares, é um profissional que deve ter muito menos nas empresas, e ele tem um time muito maior para conseguir fazer essa liberação, para aí em si a obra poder fazer a proteção e começar a utilizar esse elevador definitivo ali de forma provisória durante a obra. A gente trouxe um exemplo aqui de um projeto, né, até da obra que eu estou atuando no momento. Uma coisa que a gente trouxe como questionamento para os elevadores é que a gente trabalha com um projeto de arquitetura e estrutura em centímetro. E a gente recebe um projeto mecânico em milímetro. E isso, para o pessoal, né, para quem está dentro do canteiro, para o mestre que vai fazer a atuação, que está fazendo a conferência dos pontos, isso gera muito conflito, gera muito problema. E aí sempre tem que o fiscal, durante a reunião, fazer um croquis, muitas vezes, do tamanho da boneca, do tamanho do espaçamento, para poder cravar. E aí o mestre, aquele ali, ele confia. Mas aqui, por não estar sendo o projeto que ele está acostumado e habituado, com uma metodologia já padronizada da obra, dos projetos de obra, ele acaba tendo mais dificuldade, e isso acaba induzindo muito a erro, muitas vezes nos ganchos, muitas vezes nas bonecas que vai ser executadas ali para aquele elevador. A gente tem outros detalhes aqui do projeto. Então, a gente vê que tem, principalmente aqui, que o que mais confunde, que a gente consegue identificar, são realmente as medidas em milímetros e não em centímetros, como a obra está habituada a executar. A gente pode passar. Aqui, pessoal, a gente trouxe algumas fotos de obras que a gente atua, com áreas de armazenamento, para mostrar ali os pontos, né, o que a gente precisa ter numa área de armazenamento e qual é o tamanho dessa área também, porque muitas vezes isso não fica muito claro. É muito definido pelo fiscal que vai na obra, a área que ele vai precisar, como tem que ser armazenado, se
se tem que ficar muito próximo do acesso do elevador, se a obra tem essa condição. E o que a gente identifica é que seria necessário um estudo de logística junto com o fiscal também na obra para entender isso. E às vezes fica só a cargo da obra entender como é que vai fazer esse recebimento e como é que vai fazer essa gestão dentro do canteiro. A gente tem alguns exemplos de proteções metálicas e de madeira aqui também, para fazer a proteção e o fechamento dos vãos, que é uma exigência tanto de segurança quanto depois para fazer o processo de montagem. Para o preparo e a liberação, a gente tem aqui a identificação das vigas para fazer os içamentos dos equipamentos durante a montagem e também A gente tem aqui um modelo, né, que as empresas pedem e aceitam depois para fazer a liberação para uma área de iluminação. Um outro ponto que a gente identificou de problema é o posicionamento desse bloco de iluminação autônoma, que é a iluminação de emergência. São 2 pontos, isso não fica muito claro no projeto. Muitas vezes, na hora que o posto está para ser liberado, é que vem mais uma exigência de colocar mais um ponto, ou porque a quantidade de iluminação não está suficiente. As janelas de ventilação, que muitas vezes não estão definidas no projeto de estrutura, então tem que ser executadas no momento que vai iniciar a montagem, porque não está compatibilizado. E aí a gente não conseguiu identificar se essa informação não foi passada para projetos lá antes, porque na obra, a obra sempre consegue identificar, mas para projetos isso não fica muito claro. A gente tem outros pontos aqui que são a impermeabilização, a identificação do fundo do poço, para fazer essa liberação. Aqui a gente tem o processo de montagem do elevador, o processo já foi iniciado. A partir desse momento, o que a gente identificou que tem uma dificuldade maior é o acompanhamento mais técnico, porque o engenheiro que está dentro do campo, ele não tem conhecimento do serviço que está sendo executado lá. Então, o montador está lá dentro, muitas vezes isolado no poço, realiza toda a montagem e só depois vem um fiscal para poder fazer esse acompanhamento, essa liberação. Algumas empresas contratam empresas terceiras para fazer esse acompanhamento e fazer essa fiscalização para ver se esse processo de montagem está ocorrendo dentro do prazo, de uma maneira adequada para poder fazer a entrega desse equipamento. Tem mais algumas fotos de montagem aqui também. Aqui já está na montagem final, as portas já estão sendo colocadas e o elevador já está pronto para poder fazer a sua regulagem, né? A próxima. Bom, pessoal, e aí, baseado nesses problemas que a gente identificou, o que o grupo desenvolveu? A gente pensou, como as empresas já têm um manual de montagem, já apresentam esse manual, o que a obra tem para poder se precaver e poder também melhorar esse processo para não ter tanto problema durante a montagem, porque o equipamento já foi comprado, já foi fabricado, ele está dentro da obra e muitas vezes o gargalo está lá para poder fazer essa montagem. A gente desenvolveu um checklist para que a obra possa desenvolver e acompanhar durante as etapas de montagem, desde o projeto até a entrega, e ir acompanhando juntamente com o fiscal. Porque hoje, pelo menos, até na empresa que eu trabalho, o processo de fiscalização e de controle sobre o que está acontecendo com o elevador está muito no fiscal do elevador que vai na obra, ele faz o checklist dele, isso aqui não está atendendo, o posto não está liberado, isso não está ok, e acabou. A obra em si não tem um processo próprio ou nenhum procedimento, um PES, um FVS próprio da empresa para acompanhar o procedimento de elevadores. E aí agora eu vou deixar a nossa amiga explicar uma parte do checklist para vocês aí. Pessoal, vocês vão receber um folder agora dos outros integrantes do grupo, onde a gente tem o checklist menor, e também podem acessar pelo QR Code, porque aqui pode ficar um pouco pequeno, e aí... Bom, pessoal, só vou deixar a minha colega de grupo terminar de passar, para a gente já começar a falar um pouquinho a respeito do checklist. Se vocês observarem, no checklist, atrás a gente também tem o QR Code, a gente tem o checklist de conferências, né?
E também temos um manual de instruções de alguns itens que nós abordamos no checklist. Acho que pode passar. Bom, como o meu colega apontou, a gente tem alguns problemas. Oi? Foi. Então, a gente tem alguns problemas em relação à compatibilização de projeto, que foi até um item que foi abordado no estudo de caso. Nesse caso, a gente fez um checklist pensando basicamente para a equipe de obra. Isso para mestres, estagiários, engenheiros. E é um checklist que a gente colocou alguns pontos, mas que é um checklist que pode ser claramente tendo mais pontos também. Então, nesse checklist, vocês podem observar que tem parte de compatibilização de projetos, a necessidade de realizar um croquis com um supervisor do elevador, já ver antes se vai precisar de um croquis ou caso não vai precisar, para a questão de bonecas do elevador, se está tudo ok. A gente também colocou um item importante, que é a impermeabilização do poço do elevador e na cobertura dos elevadores também, porque isso é algo que às vezes não tem no projeto, já aconteceu numa obra minha de não ter a impermeabilização e a gente teve que fazer depois. A gente tem verificação de localização de ganchos, das fixações dos elevadores, se existe já o ponto de aterramento, como ele comentou, alguns projetos não têm de elétrica, também já peguei esse caso em uma obra, e aí acaba sendo muito pela experiência da equipe de obra no geral. Então, esse checklist a gente já consegue ter alguns maiores problemas, digamos assim, para minimizar esses erros. Pode passar. Também temos no checklist a forma de recebimento do material, e isso é mais como orientação para o almoxarife da obra, né? Então, a gente eles têm que ver se tem um espaço reservado, que já tem que ser pré-definido junto com o supervisor do elevador. É importante nas notas que, às vezes, a gente ainda tem um problema de ter a numeração do elevador, então, às vezes, tem muitos elevadores em uma obra só, dando um exemplo da minha, tem mais de 20 elevadores, então, na nota é importante também ter a numeração. A forma de descarregar esse material é importante que o almoxarife saiba e acompanhe, e a forma de organizar o material também. Para a liberação do poço do elevador, que eu acredito que seja um pênalti aí para as obras, né, que é onde tudo começa, digamos assim, né? Então, a partir da liberação do poço, que o material vai ser fabricado, que a gente vai começar a contar de fato o prazo para a obra. Então, acho que esse é um dos itens mais importantes que a obra corre para deixar tudo em ordem. Então, nesse caso, a gente também colocou, que é um dos mais importantes para mim, né, na minha visão, conferência do prumo das paredes e dimensionamento da caixa dos elevadores, que é estrutural, né? Então, isso tem que ser uma conferência bem feita, para não chegar na hora de instalar o elevador, ver que não está batendo e ter que começar a escariar pontos de vigas, enfim. Então, isso acho que é um dos maiores ganhos que a gente tem nesse checklist para fazer essas conferências antes de fato, liberar o poço. Fora isso, impermeabilização, contrapiso no poço, identificação, pintura e caiação das paredes, demarcação no piso, fiação devidamente passada, ponto de aterramento para ver se está de fato no local para aterrar as caixas e as guias dos elevadores. Então, assim, esse é um checklist que vocês podem ler depois com mais calma, mas que é bem complexo complexo não, né? É bem fácil para o mestre, para os encarregados, para a equipe de obra. Pode passar. E aí, a gente também tem a liberação do elevador, né, para uso, que basicamente é importante a obra conferir os prumos dos elevadores, né, das paredes, né, para chumbamento dos batentes, instalação do piso cerâmico, que é um dos itens finais, conferência de todos os pontos do elevador, acionamento. Então, às vezes a gente sabe que na correria da obra a gente acaba não conferindo esses pontos, liberou o elevador, então está tudo certo. Mas a obra é importante conferir se o acionamento está correto, se não está, se está funcionando, se o equipamento que a obra está recebendo está em boas condições,
porque caso não esteja, a obra está assumindo o risco que lá na frente vai acabar tendo um custo, né? Aí, por fim, alvará, assim que sair todo o alvará da obra dos elevadores, verificação dos interfones instalados, limpeza dos elevadores, que normalmente as empresas contratadas fazem a limpeza interna do elevador em cima, e entrega para o condomínio com proteção, enfim, acolchoamento. E aí todos os itens compilados, né? Pode passar. E é isso. Muito obrigado. E caso vocês tenham alguma dúvida, estamos à disposição. Muito bom. Eu tenho um pedido a te fazer, Flávio. Eu acho que já chegou a hora, né, de um fabricante tão importante como você produzir um manual, tá certo? Um manual de boas práticas, né? Existem aí várias sugestões. O nosso grupo aqui, inclusive, de trabalho, esse grupo de trabalho que está aqui, está à disposição de vocês, para trabalhar junto com vocês para isso. É porque falta muita comunicação, né? Eu aprendi muito de elevadores na pandemia. Eu aprendi demais, porque acompanhei, você sabe disso, fizemos reuniões de crise toda semana, etc., etc., por um motivo muito simples. A gente, como construtor, aqui eu estou dizendo a verdade a vocês, a gente não consegue cumprir uma data sequer de contrato com esses caras aqui de elevadores. Não consegue. A gente faz um contrato de elevador, às vezes, 6 meses, 10 meses antes de começar a obra, e isso é verdade, porque a gente precisa do projeto, né, dos elevadores, das caixas, etc., etc. Joga-se naquele contrato qualquer data. Não, qual é a liberação do local do elevador tal? O cara de suprimentos joga qualquer data, qualquer coisa, e essa qualquer data, qualquer coisa, é uma lei para o fabricante de elevadores, e para a gente nunca foi um compromisso sério dentro das obras. Vamos ajustar isso aqui, né? Então o pessoal não dá bola. E aí deixa o tempo correr, né? Na hora que de fazer a montagem, dizer assim, a liberação do local. Aí o fiscal vai na obra, a obra não tem nem poço ainda de elevador feito, né? Aí se descobre que o contrato não tem nada a ver com o que está fazendo, isso tira completamente o fabricante da linha de produção que ele tem, das equipes que ele tem, etc., 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 e aí começam as confusões, etc., e etc., etc. Então, eu vivi muito isso, né? Lidei aí com a equipe do Bocchini, junto com o Fabiano naquela época, etc., a gente olhava elevador por elevador, a gente tinha mais de 20 contratos com a Atlas naquele momento, né? E conseguimos contornar absolutamente todos, foi sucesso, não tivemos problema nenhum, mas a gente descobriu que os mais desorganizados somos nós, construtor. A gente precisa melhorar nesse aspecto, né? A gente precisa cumprir o nosso compromisso com eles em primeiro lugar. Como vocês falaram há pouco, a sua medida é em milímetro. E é exatamente isso. O pessoal que trabalha com mecânica, ele é mais preciso para as coisas. E nós, engenheiros, falar em centímetro já é um palavrão. Imagine milímetro, né? Então, a gente não é preciso, né? Até as nossas programações, etc., etc., não são precisas. Então, é preciso que haja essa comunicação com o time de elevador. E eu peço a vocês, por favor, façam com esse grupo que está aqui, o Manual de Boas Práticas. Você já tem tudo isso, eu sei que vocês têm, tá certo? Compilem de uma forma mais didática, talvez, né? Para que as obras, que o pessoal de produção possa ter essa lista que vocês têm aí, né? De uma forma mais explicada, de uma forma mais assertiva. Flávio, eu queria que você viesse aqui, por favor, e desse aí as suas considerações sobre o trabalho e sobre tudo isso que a gente conversa todo dia, né? Bom, primeiro parabéns ao grupo, Alex e Gleice, né, que representam o grupo aqui. Eu até tomei a liberdade da noite de hoje de trazer o Pedro Bocchini, que é o responsável pela montagem dos equipamentos aqui na cidade de São Paulo. Caso eu fale alguma coisa errada aqui, ele tem a chance de me corrigir. Mas, assim, primeiro, o que chama atenção aqui na apresentação de vocês, que são os problemas reais.
Na engenharia, aí eu vou voltar um pouquinho para a academia, a gente tem várias disciplinas e a gente sempre vai ter um problema de tolerância entre nós. É um fato, eu sou engenheiro mecânico de formação, já fui mais engenheiro do que sou hoje, né? Hoje eu sou mais administrador, mas em relação a civil para mecânica já tem um problema de centímetros para milímetros, assim como nós temos problemas entre os mecânicos elétricos que eles acham que décimos de milímetros não é suficiente. Mas a gente é concorrente nesse espaço da obra. Concorrente no bônus e no ônus. Tem muita coisa que vocês apontaram aqui que eu acredito que é um problema comum. Às vezes tem problema de comunicação. E aí eu vou fazer menção aqui ao BIM, porque o BIM, eu vim de outra indústria, não sou da indústria de elevadores, eu vim do setor de papel e celulose. Eu me recordo do BIM, do AutoCAD, dessa introdução. Quando eu comecei na engenharia de processos, eu trabalhei em prancheta com tecnígrafo, para quem muita gente nem sabe o que é isso, mas eu acompanhei a introdução. Então, nesse sentido, acho que aqui tem uma grande oportunidade, que parte dos problemas que vocês relatam poderiam ser resolvidos no BIM. Basta o integrador, né, que é a pessoa responsável por esse fluxo de comunicação, integrar todas as áreas ali dentro. Nós fazemos os projetos em BIM. Precisa alguém, né, na parte da construção civil, colocar isso lá dentro. Vou responder algumas questões de vocês que eu acho que são importantes. Número 1, a gente vê essas apresentações como oportunidade. Então, para que vocês saibam, a gente já está mudando os nossos contratos, né, baseado no que a gente aprendeu. As datas que saem nos contratos, elas são reais. Nós fornecemos milhares de equipamentos para o Brasil. Então, a nossa fábrica produz equipamentos todos os dias, de segunda a sexta, em horário comercial, e com perdão, né, da analogia, mas é que nem pipoca. Sai um equipamento atrás do outro. A gente faz uma configuração do seu equipamento, Alex, do seu equipamento, Gleice, ele entra numa rede e ele vai ser fabricado no dia 20 de fevereiro de 2025, que é o que está no contrato. Se essa data não vai ser mais cumprida, o vistoriador vai na obra e fala, olha, está faltando 4 lajes, não dá para fazer o equipamento. O que a gente faz com a programação na fábrica? A máquina que dobra e funciona as chapas é uma máquina do tamanho desse prédio que está lá na nossa fábrica, que ela nos custa, né? O investimento é de 2 milhões de euros. Ela só faz isso. Se eu tiro um equipamento, o que eu ponho no lugar? Então, a gente tem uma logística ampliada aqui, que em suprimentos, né, a gente fala muito do efeito chicote. Quem está jusante, ele sofre com isso. E aí a gente tem que se ajustar. Nós temos mais problemas também que tem que enfrentar, que a gente vai enfrentar juntos. Por exemplo, uma coisa que nós já identificamos é que muitas obras hoje, na Minha Casa Minha Vida em especial, não tem mais garagem. E a gente tem 9 equipamentos, às vezes 5 equipamentos para serem entregues simultaneamente. Aonde colocá-los? Muita obra de médio a alto padrão hoje não tem mais garagem. Então. Você vai lá em Pinheiros, Faria Lima, etc, tem muitos Minha Casa Minha Vida por ali, tá certo? Então, e essa é uma dor comum. Então, hoje a gente já há muito tempo introduziu o Lean, né, como uma metodologia de trabalho, não só na fábrica, mas no campo, na engenharia, em toda a operação da empresa. E justamente, por curiosidade, dando uma informação quentinha, que a gente está fazendo que se chama Kaizen, de como carregar o caminhão na fábrica e descarregar na obra. Para poder ter uma metodologia de chegada e de montagem, porque carregar uma peça de um equipamento como um elevador, vamos falar das guias, é pesada. E algumas empresas nos colocam as nossas guias a, sem exagero, 35, 40 metros de distância do poço. O que a gente perde de eficiência do sistema só para carregar a guia, porque está longe, então é alguma coisa que, aí mais uma vez, que a gente vai se ajudar. Então acho que tem algumas provocações de vocês que já estão sendo endereçadas, a armazenagem, data de contrato, eu vou deixar a provocação do BIM, que eu acho que realmente é algo que a gente pode fazer mais,
e melhor, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, tem um pedido da minha parte, que eu sempre gosto de deixar uma provocação, principalmente para quem é engenheiro de obra. Muitas vezes a gente é deixado para trás. Por quê? Porque quando a gente fecha o poço, o que acontece lá dentro, o engenheiro da obra fala assim, bom, isso aí está na mão do montador agora. Mas eu não conheço nenhum edifício no Brasil e no mundo que funcione sem elevador. Se você tem dúvida, more no 25º andar e fique sem elevador para ver se você não vai lembrar dele. Elevador é tão importante quanto água e luz. Então a gente tem que cuidar do equipamento. Vocês falaram do nivelamento do poço. Isso é um grande tema hoje em dia. Infelizmente, por causa que a gente acelerou muitos processos de fabricação dos prédios, construção civil, eu sem dar nome aqui a nenhum empreendimento, mas eu já cheguei a ver um desnível em prédio de X andares, eu não vou falar quantos andares, mas de 40 centímetros. E o engenheiro da obra, viu, Alex, falou assim para mim, não, realmente tinha uma diferença, eu joguei tudo no poço. A diferença das unidades habitacionais. Eu falei, bom, então, quer dizer, isso provoca nova reindustrialização, novos processos de engenharia. Eu acho que isso é uma coisa que dói para todo mundo. A ideia desse checklist foi, inclusive, começar esse processo. A gente está disponibilizando no QR Code o checklist, inclusive, em Excel, para que cada empresa, cada engenheiro com a sua experiência possa agregar o restante dele. Porque a gente colocou aqui o que a gente tinha de experiência, que foi o que a gente identificou. Que cada um trazia assim, eu passei uma dor na outra obra, então nessa daqui eu vou tomar cuidado. Ela trouxe as dores dela. E a ideia é que a gente consiga complementar realmente esse checklist para que fique mais completo, para que todas as obras sintam menos essa dor, porque é o que a gente falou. O processo começou lá atrás, no contrato, já foi comprado, já foi pago, e aí na hora de montar é a hora que a gente está atropelando e é a hora que a gente está perdendo mais tempo e não está conseguindo executar o final do processo. E olha, aproveitando o ensejo, né, a vida é um acúmulo de experiências. A gente monta elevador todos os dias. Posso te garantir isso sem dúvida nenhuma. E a gente tem um checklist parecido com esse que a gente manda para as obras. Agora, a minha pergunta que eu vou fazer para o Pedro, né, o que está acontecendo com o documento que a gente mandou para a obra que ninguém leu? A gente vai olhar isso aqui com cuidado, mas a pergunta é mais interna. O que a gente está fazendo como metodologia para comunicar o que a gente quer? Flávio, aqui acho que o Fratel ele foi cirúrgico, né? É questão de e até do entendimento dos porquês que a gente pede, que a gente faz aquelas solicitações, do porquê da eliminação da caixa, do porquê da área de armazenamento, do porquê da liberação de caixas de forma faseada. Aí o Flávio deu um insight aqui lá, armazenamento. Oi. Imagina vocês recebendo 8, 9 elevadores de uma só vez. A área que vocês vão precisar para armazenar, o cuidado que vocês vão ter que ter com o material. A gente sabe de tudo que ocorre, é água, é o espaço que está tomando de vocês para outro fornecedor, a movimentação de nossa carga, ou seja, tudo isso durante as vistorias, e eu posso afirmar isso recentemente, uma visita de São Paulo, e São Paulo é uma das referências em relação ao acompanhamento de obra. Há anos atrás eu posso afirmar que nós éramos os únicos que tínhamos esse tipo de acompanhamento. Pessoas dedicadas que elas pegam desde o início da abertura do projeto até o final da liberação das caixas. Inclusive, durante a instalação, se tem algum problema de local, esses caras voltam para a gente questionar por que foi liberado daquela forma. Então, quando a gente fala de prumada, daquela viga que... Vou dar um exemplo, que hoje eu acho que é uma epidemia. O porquê hoje nós estamos com um problema dos vigamentos. Não se faz mais viga, tudo agora bloco cheio, a grande maioria é bloco cheio com grout. Essa é uma decisão tomada sem uma consulta prévia, está acarretando para a gente uma avalanche de problemas posteriores e que muitas das vezes nós não estamos identificando em obra. Isso é identificado para o cliente final. Porque com a vibração, aquele grout mal feito ou aquele grout que não tem grande resistência, ele vai vibrar com o movimento do elevador e lá na frente a gente vai ter desalinhamento de guias, desalinhamento de máquina
e o elevador paralisado. Então, quando a gente fala de disponibilidade, as coisas começam lá atrás. Então, acho que um dos principais pontos é entender o porquê. O porquê daquela proteção de vão 100% fechada, daquele ponto de nível para cada um dos andares, do rebaixo. Acho que talvez, Flávio, acho que é onde a gente pode explorar muito, e a gente já tem feito alguns trabalhos específicos, é nessa comunicação, do porquê. Que pese durante todo o acompanhamento, e para cada uma das caixas que a gente tem para iniciar a instalação, a gente tem um acompanhamento dedicado para ela. Então, mas, de novo, se existe esse questionamento aqui, é porque alguma coisa de nossa parte a gente está devendo. Então, acho que a gente vai explorar internamente ali. Com certeza. Sempre tem oportunidade para melhorar. 2 últimos pontos para terminar aqui, para dar chance para o último grupo. Número 1. E vou usar por analogia a minha explicação, que vocês falaram da luminosidade do poço. Tem norma para isso, a gente segue a norma, é o número de lumens que é medido, então ninguém precisa inventar nada, não tem a questão de subjetividade de um vistoriador em detrimento de outro. Segue a norma, esse é o mais fácil. E por último, aí, o último recado da minha parte é a questão da segurança. Sempre que a gente achar que algo não está de acordo e que vai colocar alguém numa posição de risco, a gente vai paralisar a obra mesmo. Isso aí vocês não tenham dúvida. Eu já paralisei obras que não eram minhas. Fui numa obra como visitante para comprar um apartamento e deu problema. E eu falei, olha, isso aqui está errado. E porque é um dever nosso, pessoal. Isso aqui, segurança é o valor de todos nós, é intrínseco à nossa operação. Todo mundo vai prezar por isso. Então, se alguns fabricantes optam por meia fechamento, né, do poço, nós não vamos abrir mão jamais. Então, é bom para todo mundo. Segurança é um valor que transcende todos os setores. Eu acho que esse é o último recado. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado, pessoal. Só uma última provocação para o grupo. Como eu ajudei, inclusive, a construir muitas dos checklists do Corpo de Bombeiros, da última revisão do decreto, e eu gosto disso, inclusive a questão de instalações prediais aí na norma e tudo mais, está com muito base na checklist. Eu só senti falta, eu gostaria que provocar o grupo de estudar a questão de colocar os testes para queda de energia, ou no caso para incêndio, porque o elevador tem que ser chamado por terra e abrir ali e permanecer ali sem nenhuma outra movimentação. Então, eu acho que isso poderia fazer parte aqui do checklist, ou seja, desse teste ser feito efetivamente, porque inclusive nós fizemos uma simulação computacional e o elevador tem que descer até o térreo e tem que ficar lá. E isso faz parte da simulação, porque muda muitas as taxas de vazamento pelas festas dos elevadores. Isso é extremamente complicado, né? E uma outra coisa que a gente vê muito nas fiscalizações que a gente pega é elevador que é alimentado pelo grupo gerador, e a instalação que vai alimentar, ela está passando por áreas de riscos enormes, e não adiantou nada. Se tiver um incêndio, vai queimar aquela instalação, o gerador vai funcionar e não vai alimentar o elevador, justamente o elevador de emergência, ou os elevadores que vão ter que ser chamados lá para baixo, né, para o térreo, né, ou para a área de abandono, no piso de abandono. Né. Só essa provocação, se pudesse colocar isso, pensar nisso no checklist. Obrigado. A provocação é boa, e no próximo semestre nós vamos ter o módulo de execução, né, que é o último de vocês, para a formatura, e nós vamos colocar uma matéria sobre comissionamento. Né? Então, a gente vai explorar o comissionamento. O professor Douglas quer falar, um microfone para ele ali, por favor. A gente vai falar de comissionamento, e comissionamento de elevadores é um dos pontos, e principalmente no aspecto de segurança. Muito bem tocado. Por favor, Douglas. Estão me ouvindo agora sim? Sim. Bom, por Grupo 4. Acho que não está agora sim. Parabenizar o grupo, mas principalmente agradecer, né? Eu acho que um dos benefícios de quando a gente leciona é o aprendizado não só do aluno, mas também do professor. E aí eu queria dar um spoiler também sobre algumas questões que vocês comentaram, e algo que o Davi comentou e eu acho crucial, que é a comunicação, né? Com os insights que nós tivemos em sala e que a gente conversou bastante sobre as oportunidades que a gente tem de alinhamento e principalmente do entendimento das realidades das diferentes disciplinas nas obras e as interferências que principalmente as disciplinas de instalações trazem desafios no dia a dia.
a gente conseguiu avançar em algumas questões e em breve vocês receberão dentro dos próprios contratos e orientações sobre, por exemplo, armazenagem e questões de orientação de poço, que é um poço limpo e quais as características. A gente identificou isso na aula e a gente já levou para o corporativo. Eu sou responsável pelo corporativo na parte de vendas e dos contratos, então nós estamos trabalhando já no material de elucidação e de melhor comunicação para que todo mundo consiga compreender melhor as etapas do empreendimento e as etapas de instalação. Eu quero fazer uma outra provocação também, que é a importância que a gente está, e a provocação que o Flávio fez, né, a importância que a gente está no elevador. Então, a respeito do que um colega comentou, né, que às vezes a gente coloca o estagiário nos momentos cruciais, então a gente fala dos checklists, por exemplo, e no momento mais importante, que é a compatibilização de projeto, validação da caixa, validação das espalhas, a gente coloca na mão do estagiário para verificar. E aí o estagiário lá sai assinando tudo ok, e a gente sabe que depois, lá na frente, descobre, a gente discutiu em sala, que alguns desvios são simples de serem resolvidos no início e bem complicados quando a gente avança na obra. Então, essa também é uma provocação para que a gente fique atento com essas questões. Mencionando um pouco o trabalho, o checklist foi fantástico e fundamental, mas é importante que o checklist ele seja relacionado a milestones. O checklist não é para que no final da obra alguém verifique o que foi e o que não foi feito. O checklist ele deve ser considerado e discutido ao longo de todo o cronograma da obra, desde o planejamento da venda e durante a execução também. Né? Então, acho que são questões super importantes que vão fazer a gente evoluir e, principalmente com essas comunicações, criar empatia. A gente já criou a empatia da necessidade de desenhos falando mais em centímetros, com ilustrações mais simples, porque quem manipula ele, a gente sabe que muitas vezes são os mestres de obra e pessoas que têm mais dificuldade no entendimento de desenhos mecânicos, e a gente tem procurado se adaptar a isso e vamos evoluir ainda mais, tenho certeza disso. Obrigado. Só complementando, professor, a questão do checklist ser acompanhado desde o início, a nossa ideia foi realmente colocar um checklist com todas as etapas, com fases e datas de assinatura, justamente para que não seja uma etapa, fez projeto, projeto passou. Não, é no mesmo checklist, a gente vai continuar dando sequência para que a gente consiga acompanhar todo o processo e no final a gente não ter que voltar atrás, entendeu? Obrigado. Só uma coisa. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz projeto de instalações, a gente chuta o dimensionamento do elevador. Aí o Douglas já sabe, não vou nem comentar muito, a gente já há muitos anos não tem essa informação. Há até uns, não sei desde quando vocês usam frequência variável, uns 10 anos já? Mais ou menos. Então até 10 anos atrás a gente tinha tudo tabelado, em função de vários, população, velocidade, etc, etc. Com o advento da frequência variável, bagunçou. Então a gente chuta e aí a empresa de elevadores faz o projeto, entrega para a obra. O que está acontecendo? Talvez por inexperiência, a obra não sabe isso. Então ela recebe uma informação deles com uma bitola de cabo, diferente daquela que eu coloquei, que eu chutei. E aí a regra do jogo é muito simples, é só passar para a gente corrigir a bitola, e a gente põe essa nota bem grande dizendo que a gente chutou. Mas, tá? É só para ajudar e colocar, tá bom? Pessoal, agradecer aos professores que aqui estão, Cota, todo mundo que está aqui participando, o professor Pedro também que veio para cá, tá certo? O Douglas eu já falei. E, por último, agradecer uma pessoa muito especial, ela não está aqui, tá certo? Mas eu desejo vida, saúde, que é a Júlia, a filha do nosso querido Flávio, que está fazendo aniversário hoje, e ele furou o aniversário da filha para poder
estar aqui com a gente, vocês imaginem, né? Então, parabéns a Júlia e agradeço e peço nossas desculpas, tá bom?